Bem, então, gatilho substitui a rotina. A mudança é definitiva, nós vimos? Não. Essa mudança não é definitiva. Várias pesquisas do comportamento aí mostraram que pessoas que tiveram mudanças radicais, elas voltaram a essas rotinas em situações de alto estresse, mas esses pesquisadores encontraram 3 ingredientes, eu falei 2, no domingo passado, mas são 3, de pessoas que realmente mudaram rotinas de forma duradoura. O primeiro desses fatores, desses ingredientes que foram encontrados, isso em pesquisas acadêmicas, é que muitas das pessoas que mudaram realmente, elas passaram por tragédias pessoais ou tragédias envolvendo pessoas próximas dela. Muitas pessoas que realmente mudam a sua vida, decidem mudar, é porque elas passaram por tragédias. E é incrível como, às vezes, ou na maioria das vezes, tem que acontecer uma quase tragédia, ou a gente tem que quase morrer, ou alguma coisa assim acontecer para a gente assumir o compromisso com a gente mesmo de mudar certas coisas na nossa vida. Então a primeira coisa que essas pesquisas mostraram foram isso. Pessoas que mudaram de forma duradoura, muitas delas experimentaram essa situação de tragédia ou quase tragédia. A minha mãe foi uma. Minha mãe mudou a vida dela totalmente depois que meu pai foi embora. E para ela foi uma tragédia mesmo. Ela ficou numa situação muito difícil. Eu fui era a filha mais velha, fui eu que mais sofri para ajudar ela a sair daquele limbo que ela ficou. E ela não se conformava de jeito nenhum. Aí ela mudou a vida dela devido a uma tragédia. Então ela mudou a vida dela com Deus, né? Mudou a vida dela em todos os aspectos. Alimentação, a cirurgia da vesícula também mudou bastante. Deus transformou a vida da minha mãe. Não precisava ser assim, né? Mas na prática acaba sendo muitas vezes assim na nossa vida. A gente só vai ter aquela atitude quando ou a gente ou alguém próximo vive uma tragédia. Quando que eu comecei com essa pira, chamo de pira, com essa pira de transformação? Quando? Exatamente, eu sei exatamente quando foi. Foi em 2020, quando eu fiz aqueles 40 dias de imersões subsequentes ali, durante 40 dias na pandemia. Isso virou muitas chaves na minha cabeça. Mas não foi o principal, não foi o suficiente para eu tomar atitude e falar assim, vou mudar muitas coisas na minha vida. Isso aconteceu quando meu pai faleceu. Na verdade, foi algumas semanas antes dele falecer que eu comecei a sonhar com ele. Eu até relatei aqui para vocês alguns momentos. Eu comecei a sonhar, e no momento que eu comecei a sonhar, eu já sabia que ele iria morrer. Muito em breve. E aí, numa dessas visitas que eu fui lá, eu tive uma visão ali no leito que ele estava. E a visão basicamente que eu tive era eu ali naquele leito. Porque como eu testemunhei aqui, vários dos problemas que ele tinha de saúde, eu também tenho. Então eu tive uma visão do meu fim naquele momento. Eu me vi naquela cama morrendo. Não foi só o impacto do seu pai morrer, mas o impacto que eu fiquei diante da minha morte naquele momento. E aí quando eu saí dali, depois de alguns dias, eu tomei a decisão
de mudar tudo o que estava sendo procrastinado de ser mudado na minha vida. Então essa pesquisa, ela é muito verdadeira. As pessoas, na maioria das vezes, elas só vão tomar essa atitude diante de uma tragédia, seja elas mesmas, uma experiência de quase morte, ou alguém próximo que morreu ou que passou. Uma saúde, né? Saúde, uma situação de saúde. Ou você, que nem você olhou no seu... Aprender vendo o caminho de outras. Exato. E o triste é o seguinte, tem as pessoas que veem essas coisas acontecendo com pessoas próximas, como a Marli também relatou ali, e isso não é suficiente ainda para ela tomar decisões. Tem gente que isso acontece com ela mesma e ainda assim ela não decide mudar a vida dela. E tem gente que vai para o caixão, mas não toma essa decisão de mudar a sua vida. Então eu acho que esse tipo de experiência, todos nós somos submetidos. Deus coloca a gente, às vezes, em contato com uma pessoa, com uma circunstância que acontece, sempre com o objetivo de fazer a gente acordar antes do momento derradeiro. Algumas acordam, outras não acordam. E, às vezes, até no momento derradeiro, a pessoa não acorda. E ela vai até a sepultura, igual Saul, foi até a sepultura, mas não retrocedeu. Então, primeira coisa que eles viram é isso, tragédias pessoais. Segunda coisa que eles viram é que as pessoas que experimentavam essas mudanças estavam em grupos de pessoas que estavam buscando essa mesma mudança, que nós falamos no domingo passado. E terceira coisa, a fé, que a maioria dessas pessoas que experimentaram essa mudança duradoura, elas tiveram uma relação com a fé. E aí a parte que eu não pude terminar com vocês, é que esses cientistas disseram o seguinte, vários deles, que é por isso, essa é a razão do sucesso, por exemplo, de instituições como Alcoólicos Anônimos. Porque, veja só, primeiro, eles inserem a pessoa em um ambiente onde todos ali estão buscando essa mudança. Um dos lemas dessas instituições é o seguinte, você só pode levar lá o indivíduo só entra no grupo, se ele conceder. Se ele não conceder, se ele não quiser mudar, não faz diferença nenhuma. E pior, vai atrapalhar os outros. Às vezes acontece de algum que ainda não foi convencido e por alguma circunstância está ali, mas como a maioria está convencido, o efeito alcança aquela pessoa. Então o AA, em primeiro lugar, ele insere as pessoas em um ambiente onde todos estão buscando essa mudança. Segundo lugar, as pessoas são submetidas às tragédias dos outros. Porque lá nada mais é do que você sentar e você ficar ouvindo a tragédia que aconteceu com fulano, a tragédia que aconteceu com ciclano, a tragédia que aconteceu com o outro que era advogado e perdeu tudo e estava dormindo na rua, o outro que era médico, perdeu o CRM, não sei o que, e tá lá. Você acha que é pobre? A minha mãe que sempre fala isso, que frequentou lá, que ela achava que ia chegar lá e ia ter um monte de pobre. Tem os pobres lá, e tem um monte, talvez mais, ricos, que já foram abandonados pela família, já perderam tudo que tinham, o emprego, o prestígio, delegados, todo tipo de gente. E aí eles são submetidos às tragédias dos outros, que vai impactando, porque eles vão se vendo chegando naquele momento, como eu vi lá, meu pai na cama. Só que, por outro lado, eles vão vendo a libertação também que está acontecendo na vida do outro que está lá, que já superou, que está 1 ano, que está 3 anos, que está 5 anos, que está 10 anos
E aí eles começam a acreditar que eles também podem mudar. Então tem o elemento da tragédia, tem o elemento de você estar compartilhando num grupo, e tem o elemento de Deus, porque eu não sei se vocês sabem, mas dos 12 passos que você tem lá, por exemplo, nos Alcoólicos Anônimos, que se repete em vários outros narcóticos anônimos e por aí vai, 6 passos falam especificamente e diretamente de Deus. E, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês um dos passos, passo 2, que diz o seguinte, que eles repetem: acreditamos que um poder superior a nós mesmos pode nos ajudar a alcançar a sobriedade. E os passos vão seguindo. O outro passo diz: eu reconheço todos os malfeitos que eu fiz, me comprometo a retratar-me, peço perdão a Deus e perdão aos outros. Isso eles repetem lá. E é por isso que eu digo para vocês que muitas vezes a igreja não está em templos, não está em lugares onde tem placa. As igrejas estão lá, nesses lugares, onde as pessoas estão sendo literalmente tiradas da lama e colocadas em cima de uma rocha de uma vida nova. Onde não tem instituição nenhuma, onde não tem obrigação nenhuma. As pessoas estão lá porque elas querem mudar de vida, com o mesmo objetivo, reconhecendo as suas culpas, que eles não são santarrões, como eu disse no domingo passado, que eles não são melhores do que ninguém, e que eles precisam de Deus e precisam dos outros para eles mudarem. E aí acontece o milagre de Tiago, que muitas vezes não acontece, ou na maioria das vezes não acontece nos templos oficiais, acontecem nos subúrbios desses lugares, espalhados por todos os lados, que a gente nem toma conhecimento que existem. Mas o milagre de Tiago está acontecendo lá. Então, as conclusões que essa reflexão nos traz é, primeiro, que as pessoas ainda não entenderam o papel da igreja, que todos nós estamos em reabilitação. Essa ficha tem que cair. Todos nós estamos num processo de reabilitação. Nós somos aqueles alcoólatras que estão na calçada. Literalmente, nós somos. Porque não existe distinção de pecados. E a igreja era para ser esse centro de reabilitação, onde o milagre de Tiago acontece, as pessoas são curadas, libertas e são transformadas. E, em segundo lugar, a conclusão também que isso nos traz é que mudar hábitos não é suficiente sem mudar crenças que nós temos, porque as crenças justamente é aquilo que alimenta os hábitos. Então é nesse ponto que nós entramos no segundo módulo, que vamos continuar oportunamente, porque o que a gente está falando aqui, que só a mudança da estrutura do hábito não dá conta, é porque que o John, aquele alcoólatra que participou do estudo, ficou 13 anos sem beber e, de repente, diante de uma situação, ele voltou a beber. Simples, porque ele mudou o hábito, mas nas crenças dele, ele continuava acreditando que ele não podia suportar